Olá pessoal, vamos então continuar as aulas da disciplina de Física 2. Hoje nós iremos para a terceira aula. Bom, na aula anterior nós vimos dois conceitos importantes. O primeiro deles foi o conceito de equilíbrio térmico entre corpos diferentes, né? Por exemplo, como foi mostrado na aula anterior, eu coloquei um corpo C em contato com dois corpos, o corpo A e o corpo B. Esses corpos, o A e o B, não estão em contato, eles só estão em contato com C. E aí a gente verificou que se A e C estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão a mesma temperatura, e B e C estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão em uma mesma temperatura, então nós podemos concluir que A e B, mesmo sem estar em contato, estão em uma mesma temperatura, certo? Esse princípio ele vai ser aplicado na aula de hoje quando nós formos falar de termômetros, tudo bem? Outro princípio importante foi justamente os termômetros, né? Lá na aula anterior eu falei brevemente sobre o conceito de termômetro, né? Que o termômetro é um instrumento que serve para medir a temperatura dos corpos. Lá na aula 2 eu falei sobre as grandezas termométricas e a substância termométrica. Eu dei o exemplo do termômetro de mercúrio. Aqui nós temos um termômetro clínico, né? Também chamado de termômetro digital, que é um termômetro que você não precisa de olhar para a escala, né, para aquela coluna, aquela régua, aquela escala de números que tem no termômetro. Aqui você pode simplesmente olhar para o númerozinho digital que aparece na tela no visor do termômetro. Existe uma classe de termômetros que eles funcionam de maneiras diferentes. Por exemplo, hoje muito utilizado para a prevenção do coronavírus, que é o termômetro digital, que o funcionamento dele é feito à distância. Você não precisa entrar em contato com o termômetro. À distância ele consegue medir a sua temperatura. Nas próximas aulas, quando nós estudarmos sobre o conceito de calor, nós iremos ver como funciona na prática esse termômetro, que é um termômetro que ele funciona pela captação da radiação térmica do nosso corpo. Um outro tipo de termômetro é o termômetro de rua. Aqui na cidade de Parnaíba, por exemplo, existe um termômetro desse perto do Mirante. Ele funciona também de uma forma um pouco diferente. Ele não precisa entrar em contato com alguma pessoa para medir a temperatura, já que ele está medindo a temperatura do ambiente. Tudo bem? Bom, pessoal, nós estamos ainda no tópico 1 da nossa disciplina, que é falando sobre temperatura. Na aula de hoje, nós iremos entender melhor como construir uma escala de temperatura. Tudo bem? E ao final da aula, nós vamos estudar um pouco sobre a escala Celsius, que provavelmente é a escala mais famosa de temperatura que existe. Certo? O objetivo da aula de hoje, basicamente, é criar o que é uma escala de temperatura e como nós podemos criar uma escala, certo? Então, pessoal, uma escala de temperatura nada mais é que um conjunto de números, de valores, que cada valor está associado a uma temperatura. Tudo bem? Então, por exemplo, como vimos na aula passada, você tem um termômetro que está marcando, a coluna de mercúrio está em cima do valor 38. Então, aquele valor 38 ele está associado à temperatura do seu corpo. É uma forma de você ver como está a temperatura do seu corpo. Já que a temperatura, como nós vimos, ela mede o grau de agitação das partículas. E esse grau de agitação ele é muito complicado de ver a olho nu. Então você usa um termômetro, que é um aparelho que consegue, de forma indireta, medir essa agitação. Tudo bem? Então, pessoal, lembrando da aula anterior, que vimos o que era uma grandeza termométrica, grandeza termométrica basicamente é a grandeza que vai variar quando existir uma variação de temperatura. Vimos que o comprimento de uma coluna de mercúrio é uma grandeza termométrica.
certo? Então, quando existe uma variação de temperatura, né, quando a temperatura sobe ou desce, o comprimento da coluna ela vai se movimentar para cima ou para baixo. Só que existem outros tipos de grandezas termométricas. Por exemplo, o tamanho de uma barra de cobre, né? Se você pega um fio de cobre e aquece ele também tem a propriedade de dilatar, aumentar o seu comprimento. Assim como a pressão de um gás, certo? Quando estivermos estudando as leis da termodinâmica e os gases perfeitos, a pressão de um gás vai ser essencial para entendermos a temperatura dele. Tudo bem? Bom, mas o objetivo principal da aula de hoje é construir uma escala de temperatura, certo? Vamos construir essa escala do zero. Então, nós temos que seguir meio que um passo a passo. Ó. O primeiro passo, né, é escolher uma grandeza. Nós temos que escolher alguma dessas grandezas para colocar na nossa escala. E o segundo passo é escolhermos uma referência. Tudo bem? Então, nós temos que medir a temperatura de algo para termos como referência. Vocês vão ver que eu escolhi duas referências que são, de certa forma, muito naturais e muito comuns no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro passo. Eu não vou sair muito da minha zona de conforto e a grandeza termométrica que eu vou escolher, pessoal, é justamente a grandeza que faz parte da maioria dos termômetros, que é a coluna de mercúrio, certo? A coluna de mercúrio, basicamente, ela funciona num sistema de dilatação. Quando existe um aumento de temperatura, essa coluna ela sobe. Quando existe uma diminuição de temperatura, essa coluna desce. Tudo bem? Então, esse aqui é meu termômetro. Essa aqui é a minha grandeza termométrica. Ó. Esse é o comprimento dessa coluna, certo? Bom, nós temos então que colocar esse meu termômetro em contato com a minha referência, certo? Como é que funciona essa referência? Essa referência vai ser basicamente o valor da temperatura quando eu colocar o meu termômetro perto de algum objeto. Então, por exemplo, né, se eu escolher a minha referência como um copo com água e gelo, né, esse copo com água e gelo está em equilíbrio, ou seja, a água, o gelo e o copo têm a mesma temperatura, eu posso escolher esse sistema, né, como uma referência. Aí eu coloco o meu termômetro perto dele. Né? Pode ser até dentro do copo, pode ser encostado. Eu espero um tempo. Né? Natural o quê? Quando eu colocar perto, em contato, o termômetro vai diminuir a escala. Ou seja, houve uma diminuição da temperatura. E aí a minha grandeza termométrica, ela naturalmente vai diminuir de tamanho. Certo? Pessoal, quando o meu termômetro chegar em equilíbrio térmico com o meu sistema, água, copo e gelo, eu posso, então, marcar aqui esse comprimento do mercúrio com um valor, que eu vou escolher arbitrariamente. Eu vou escolher o valor 0. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que na minha escala, a temperatura desse sistema aqui, ó, água, gelo e o copo, né, vai ser 0. Tudo bem? Você poderia naturalmente escolher outro valor. Sei lá, valor 10, valor 20. Mas eu quero escolher o valor 0. Tudo bem? Então agora, pessoal, eu vou colocar na minha segunda referência, que vai ser uma panela com água fervendo, certo? Uma panela com água em ebulição. Então eu vou lá, né, deixo aqui marcado. Ó, lembrando, não posso desmarcar. Aqui marquei essa temperatura, né? Com esse comprimento igual a 0. Aí eu pego, coloco meu termômetro na água fervendo. E aí eu vou esperar, né, até o meu termômetro e a água entrar em equilíbrio térmico. Naturalmente, a água fervendo tem uma temperatura maior do que o copo com água e gelo. Então, minha coluna vai subir, certo? Quando entrar em equilíbrio, o termômetro e a água, né, ou seja, quando o termômetro e a água tiverem a mesma temperatura, eu vou lá e faço a marcação. E aí eu escolho 100 para essa temperatura, certo? Eu escolho 100 para essa temperatura e para esse comprimento. Então, para o gelo, água, né?
em equilíbrio, eu escolho 0. E para minha água fervendo, eu escolho 100. Tudo bem? Pessoal, esses dois corpos, né, esses dois valores, eles são, na verdade, a gente tem um nome especial para eles, que a gente chama de pontos fixos fundamentais. Certo? Eu não escolhi à toa essas duas substâncias, esses dois sistemas. Essas substâncias, né, esses sistemas, eles são de certa forma essenciais para determinar a escala de qualquer termômetro. Tudo bem? Então, por exemplo, a temperatura do gelo, né, a gente chama de ponto de gelo, certo? Essa temperatura aqui, no caso eu escolhi 0, eu chamo de ponto de gelo. E o 100, né, a temperatura de 100, eu chamo de ponto de vapor, né, que é a água entrando em ebulição. Tudo bem? Então aqui são os dois pontos fixos fundamentais. Eles são fixos por quê? Porque eles não mudam. A partir do momento que eu marquei aqui 0 e 100, essa é a minha referência, certo? Então, eu acabo de criar aqui a minha escala de temperatura, tudo bem? Onde o 0 é o ponto de gelo e o 100 é o ponto de vapor, certo? Mas, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Não foi eu que inventei essa escala, certo? Essa escala, na verdade, ela já existe há muito tempo. O cara que inventou ela se chama Celsius, né? Ele nasceu em 1701 e ele criou essa escala por volta de 1730, né? Ou seja, quando ele tinha lá seus 29, 30 anos. Ele morreu muito novo. Ele que fez essa experiência primeiro. Ele escolheu esses dois pontos, né? E colocou um termômetro lá e marcou o ponto de vapor e o ponto de gelo. No caso lá, ele fez trocado. Ele escolheu 0 para o ponto de vapor e 100 para o ponto de gelo, né? Mais tarde, depois, foi que inverteram, né? Que seria melhor inverter. Botar o 0 para o ponto de gelo e o 100 para o ponto de vapor. Então, pessoal, na escala Celsius, que é essa escala aqui, ó, onde o 0 é o ponto de gelo e o 100 é o ponto de vapor, a unidade dessa escala é esse zerozinho com um C maiúsculo, certo? A gente chama essa escala de grau Celsius, beleza? Celsius é o nome do rapaz que fez ela, certo? Há muito tempo atrás, né, a gente chamava essa escala de grau centígrado. Por que grau centígrado? Porque essa escala ela tem 100 divisões. Presta atenção, do 0 ao 100, ela tem 100 marcações. Você pode marcar aqui 100 valores de temperatura. Chamavam essa escala de grau centígrado, mas hoje em dia não chamam ela assim não. Ela é denominada mesmo grau Celsius, certo? É a escala Celsius de temperatura. Essa escala, pessoal, é a escala mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil, certo? Existem outras escalas. Na próxima aula vai ser uma aula só para a gente discutir as outras escalas que existem. E a escala Celsius ela é a escala de referência para as temperaturas usuais. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma temperatura na escala Celsius, uma temperatura bem conhecida. A temperatura do corpo humano. Pessoal, na escala Celsius de temperatura, a temperatura do corpo humano é na faixa dos 37 e 38 graus Celsius, beleza? Então, se você pegar um termômetro que está graduado na escala Celsius, se você colocar em você e esperar o termômetro entrar em equilíbrio com o seu corpo, quando você tirar o termômetro, ele vai estar na faixa de 37 e 38 graus Celsius, tudo bem? Vamos olhar aqui para mais duas temperaturas na escala Celsius, que são temperaturas curiosas. A primeira delas é a temperatura na faixa do 41 graus. Pessoal, no 41 graus Celsius, é a temperatura do corpo humano quando está em estado de febre alta. A partir dos 40, 41 graus Celsius, se o seu corpo humano está nessa faixa de temperatura, quer dizer que você está numa febre alta. Essa febre alta ela pode danificar alguns órgãos do corpo e levar à falência, né? Você pode morrer se você tiver uma temperatura acima de 41 graus Celsius. Perceba que é uma diferença bem pequena, né? De 37 para 41. Não é uma diferença tão grande. Só que o nosso corpo
ela é uma máquina que tenta trabalhar com equilíbrio térmico. Não é uma máquina que gosta muito de variações térmicas. E quando você tem uma pequena variação, o nosso corpo já sente o efeito, principalmente o rim, o pulmão e o coração. Outra temperatura bem legal da gente verificar, que essa pode assustar um pouco, é a temperatura da nossa estrela, certo? A temperatura do Sol. No núcleo do Sol, pessoal, o núcleo, né, que é a parte mais interna da estrela, a temperatura registrada é de cerca de 15 milhões de graus Celsius. 15 milhões. É uma temperatura altíssima. É por isso que o Sol consegue fornecer tamanha energia para a Terra. Todo dia o Sol fornece energia para a Terra para iluminar e aquecer o planeta Terra. Né? Então é uma temperatura muito alta, 15 milhões de graus Celsius. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje basicamente era essa, era um passo a passo para construir uma escala, certo? Então perceba que existe um certo procedimento, você tem que escolher uma grandeza, né? Aí a partir de que você escolher a grandeza, você escolhe 2 pontos que são chamados de pontos fixos fundamentais. No meu caso eu escolhi o copo com água e gelo em equilíbrio e uma água fervendo. E a partir disso você marca a temperatura deles quando o seu termômetro entra em equilíbrio. E aí você acaba de criar uma escala termométrica, tudo bem? Na próxima aula nós vamos trabalhar com as escalas Celsius e a escala Fahrenheit, que é uma escala muito utilizada nos Estados Unidos, tudo bem? Então eu fico por aqui, até a próxima!